Bem-vindo a mais uma aula de literatura brasileira do pré-calouro. Vamos discutir o romance Quincas Borba de Machado de Assis, leitura obrigatória para o próximo vestibular. Vou apresentar a você propostas a respeito do romance Quincas Borba e você vai discutindo comigo se elas são verdadeiras ou falsas. E assim você vai formando um painel do livro falando de cenário, de narração, das personagens e do próprio enredo. No final de tudo, com essa aula prontinha, você tem um painel bastante eficaz para acertar no dia da prova de vestibular. Preparado? Então vamos à primeira proposta. Quincas Borba pertence à fase madura realista de Machado de Assis. Na visão pessimista do autor, o homem está fadado ao fracasso, mesmo que tenha todos os ingredientes sociais para o sucesso. E agora, proposta verdadeira ou proposta falsa? Anote, a proposta é verdadeira. O livro faz parte da trilogia machadiana. E de que trilogia estamos falando? De Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Em Memórias Póstumas, o Brás tinha todas as condições para ser feliz, mas terminou a vida inútil e infeliz. Em Quincas Borba, o nosso herói Rubião também tem todas as condições socioeconômicas para a felicidade, mas jogou essa felicidade fora e ainda perdeu a própria razão, terminou a vida pobre e louco. E em Dom Casmurro, o Bentinho, história que você conhece muito bem, o Bentinho também construiu a sua própria felicidade e depois de a ter em mãos, conseguiu jogá-la fora com a suspeita de adultério a respeito da esposa. Portanto, Quincas Borba se insere nesse contexto. O homem foi preparado, criado pela natureza, mas criado para o fracasso, não para o sucesso. Preparado para uma segunda proposta? Leia comigo. A loucura do filósofo Quincas Borba e depois do herói Rubião constituem traços do naturalismo dentro do romance. E agora? O romance é da época realista ou ele é da época naturalista? Acredite, o romance é principalmente realista, mas ele tem traços do naturalismo. E como o próprio texto diz, a loucura primeiro do filósofo Quincas Borba, tão maluco que adotou um cão, na verdade pegou nas ruas, adotou e colocou no próprio cão o seu nome, o nome Quincas Borba. Então é um traço da loucura do filósofo. E essa loucura, por bem ou por mal, terminou contaminando o nosso herói Rubião, que também começou a apresentar, depois de certa idade, de certo fracasso, uma loucura muito particular. Ele acreditava ser Napoleão. E foi nessa condição de Napoleão que ele começou a sair pelas ruas do Rio de Janeiro, naturalmente perder a compostura e repetir a frase famosa do livro, ao vencedor, as batatas. Então, olhando para esses traços de loucura dos dois personagens, podemos mesmo afirmar que há, sim, filiação do romance Quincas Borba ao movimento naturalista. Mais uma proposta? Leia comigo. O tempo histórico da obra é o segundo reinado, já em decadência com a perspectiva da proclamação da República, portanto, um período que vai de 1841 a 1889. É dentro desse intervalo de tempo que Rubião gasta sua vida comum. E agora, proposta verdadeira ou proposta falsa? Anote, é uma proposta verdadeira. Olha o detalhe curioso. O tempo histórico tem valor dentro da obra. Há um tempo que nós chamamos de tempo linear, aquele em que a história começa lá em Minas Gerais, em Barbacena, e vai em linha reta, até que o autor fica famoso do Rio de Janeiro, depois entra em decadência e volta novamente para Barbacena, onde morre, pobre e abandonado. Então esse é o tempo da história. E há o tempo histórico, muito comum nas provas de literatura, que você vai atrelar a época em que a história se transcorre, naturalmente atrelando-a ao segundo reinado, a esse período que antecede a proclamação da República. E claro, o autor faz críticas a esse período histórico, mostrando uma certa decadência e insinuando que no Brasil da época o camarada se dava bem quando enganava os outros. Aqueles que tentavam ganhar dinheiro honestamente
tendiam ao fracasso. Aqueles que arranjavam maneira incorreta, maneira irregular de arranjar fortuna, esses se davam bem na vida. Mais uma proposta? Preparado para ler e decidir se a proposta é verdadeira ou falsa? Então leia comigo. A história começa em Barbacena, interior de Minas Gerais. Recebida a herança, Rubião se muda para o Rio de Janeiro, onde conhece a fama e a hipocrisia. Anote, mais uma proposta verdadeira. E aí, curioso, ele, pobre, professor primário, né, e depois enfermeiro do próprio filósofo Rubião Quincas Borba, quando se sentiu herdeiro universal, portanto, com uma grana preta para receber, mudou-se para o Rio de Janeiro. E foi exatamente na viagem entre Barbacena e Rio de Janeiro que ele conheceu o Cristiano Palha e a Sofia. Acredite, foi a primeira amizade e, claro, né, a amizade que o levou ao fracasso. Portanto, interessante a coisa do cenário. Podemos, então, na prova de vestibular, pensar em duplo cenário. A cidade de Barbacena, onde toda a história começa, e interessante, onde a história vai terminar. Que não me pergunte como o autor não explicou, mas o Rubião, num acesso de loucura, saiu do hospital onde estava sendo cuidado e foi a pé até Barbacena, sua cidade de origem. E ali morreu, pobre e abandonado. Mais uma proposta para você decidir comigo, tendo por base a leitura e análise da obra Quincas Borba, de Machado de Assis. Leia. Publicado em 1891, a data está certa, 1891. Quincas Borba é a história de Quincas Borba, um filósofo que se apaixona por Sofia, mulher de Cristiano Palha. O casal rouba-lhe a fortuna e a razão. E agora, o que você acha? Consta no livro, ou consta do livro, isso que acabamos de afirmar? Anote, é uma proposta errada. E onde está o erro? Não é na data. Realmente a obra foi publicada em 1891. Para você tomar como base, lembre que Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugurou o realismo no ano de 1881. Então, 10 anos depois, o autor praticamente continuou a história de Memórias Póstumas de Brás Cubas, contando a história de Quincas Borba e do Rubião. Mas sabe quem se apaixonou por Sofia, que era esposa do Cristiano Palha? Não foi o filósofo Quincas Borba, foi o nosso amigo Rubião. Mas digamos que a prova cobre de você a paixão do filósofo Quincas Borba. Anote, foi pela Maria Piedade, irmã do Rubião. Aliás, essa paixão do filósofo pela Maria Piedade é que deu origem à amizade entre o nosso herói, Rubião, e o filósofo Quincas Borba. Então, concluindo, você leu uma proposta falsa. E agora uma proposta interessante a respeito da narrativa da obra. Quando você termina de ler um livro e está preocupado com uma prova que vem logo depois, você tem que captar qual é a narrativa, se é na primeira pessoa ou se é na terceira pessoa. Então, olha a proposta. É um livro narrado na primeira pessoa por Rubião, herdeiro de Quincas Borba. A história, por ser contada por uma personagem, assemelha-se a um diário. E agora, quem narra essa história para todos nós? É o filósofo Quincas Borba? É o nosso herói Rubião? Ou é o próprio autor, o Machado de Assis? Anote, é o autor, é o Machado de Assis. Portanto, estamos diante de uma obra narrada na terceira pessoa. É o famoso narrador onisciente. Como é que isso ocorre? O autor está fora da história, não é personagem e tem poderes de vida e morte sobre tudo. Ele inventou a história, inventou as personagens e aí banca o Deus, conhece todo mundo por dentro e por fora. A classificação técnica para esse tipo de narrador, anote aí, é o narrador onisciente. Conclusão, acabamos de ler uma proposta falsa a respeito de Quincas Borba, do Machado de Assis. Uma particularidade da obra que estamos analisando é a frase "ao vencedor as batatas". Olha a proposta que preparei para você. Na obra Quincas Borba, de Machado de Assis, a frase "ao vencedor as batatas" foi proferida pela primeira vez por... E agora, quem disse isso pela primeira vez? Letra A diz que foi Rubião. Na letra B de bola, o Cristiano Palha.
Na letra C, o Quincas Borba, o filósofo. Por que Quincas Borba, o filósofo? Porque não esqueça, o livro também tem Quincas Borba, o cachorro, né? O cão, que faz parte do pacote. Quando o Rubião foi declarado herdeiro universal do filósofo Quincas Borba, ele assinou documentos prometendo que cuidaria do cão com o mesmo desvelo que cuidou do dono do cão. E na letra D, a Sofia. E aí, matou a charada? Na verdade, quem disse a frase pela primeira vez foi o nosso filósofo Quincas Borba. E qual é o sentido dessa frase? Como é que ela apareceu no livro? Apareceu assim. Um dia o filósofo Quincas Borba contou a seguinte história ao Rubião. Rubião, imagine que duas tribos estão fugindo por conta de uma seca, as duas estão famintas e têm de atravessar um campo, depois uma serra, para depois chegar a uma região onde há água, onde há comida, onde tudo vai ficar bem. E de repente eles passam por uma plantação abandonada de batatas. Colhem batatas que estão ali na terra, juntam todas elas e descobrem que as batatas não dão para alimentar as duas tribos. O filósofo fez a seguinte pergunta a Rubião. O que você acha correto? É que as duas se juntem, se irmanem para comer as batatas, sabendo que aquelas batatas não vão alimentar as duas tribos, ou que uma tribo declare guerra à outra, haja luta, naturalmente mortes, uma tribo saia vencedora, coma as batatas e tenha condições de vencer todos os obstáculos. O Rubião nem pensou muito, disse, eu sou a favor da paz. Claro que o correto é que as duas se unam, comam as batatas e tentem atravessar os obstáculos juntas. Aí o filósofo diz, errado, Rubião, você não entendeu ainda a minha filosofia. Ao vencedor, as batatas. Ou seja, as duas tribos têm que entrar em guerra, uma delas vai perder, a outra vai vencer, e a ela sim é que vem os méritos. Daí a frase, ao vencedor, as batatas. Então, essa frase, ela ficou na cabeça do Rubião. Tanto é que quando ele foi embora para o Rio de Janeiro, sentiu-se poderoso, herdeiro de uma grande fortuna, ele repetia de vez em quando, ao vencedor, as batatas. Pensando o quê? Que ele era vencedor, estava ali colhendo os frutos que o filósofo plantou. Pois bem, o mundo dá muitas voltas, o nosso amigo terminou fracassado e doido e repetia pelas ruas do Rio de Janeiro pensando que era Napoleão III. Ao vencedor, as batatas. Na verdade, o vencedor não foi o Rubião, o vencedor foi o casal Palha, Cristiano e Sofia. Mais uma proposta envolvendo a frase do filósofo Quincas Borba, ao vencedor as batatas. Vamos lá. A frase ao vencedor as batatas foi seguida por Rubião. No fim da história, consegue vencer seus rivais e recuperar sua riqueza. Você já sabe que é falso. Por quê? Porque, na verdade, a frase deu certo, mas não deu certo para o herói. Ela deu certo para o Cristiano e para a esposa do Cristiano, a Sofia. No fim de tudo, o nosso Rubião está pobre, naturalmente louco, e os dois ascenderam, cresceram na vida social do Rio de Janeiro. Mais uma proposta para testar sua intimidade com Quincas Borba, do Machado de Assis. Joaquim Borba dos Santos, o Quincas Borba, aparece primeiramente no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, como mendigo, ladrão, herdeiro e inventor de uma filosofia, Humanitas. E agora, é isso mesmo? Quer dizer que o Quincas Borba aparece primeiramente na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois aparece num outro livro do Machado de Assis? É verdade, diferença de 10 anos. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é de 1881 e o Quincas Borba de 1891. O encontro primeiro dos dois se deu assim. O nosso amigo Brás Cubas, já meio desiludido, sentindo-se inútil na vida, tropeçou no mendigo numa rua movimentada do centro do Rio de Janeiro. Mas não foi só tropeçar, o mendigo o abraçou, como se o conhecesse. E ali, quando o Brás Cubas estranhou o abraço, o Quincas Borba disse assim para ele, lembra-se de mim? Ele olhou e disse, não lembro. Disse, eu sou seu amigo de infância, estudei junto com você, eu sou o Quincas Borba. E aí um filme passou pela memória do Brás Cubas. Realmente,
O nosso Quincas Borba havia sido colega de infância do colégio, dedicado aos livros, estudioso. Professores e colegas previam que ele seria um grande homem no futuro. E estava ali a ironia. O Brás Cubas, que nunca quis nada com os estudos, estava bem posto na vida, rico, sem muitos problemas, e o nosso Quincas Borba virara um mendigo nas ruas do Rio de Janeiro. Já em casa, quando o Brás Cubas tentou olhar as horas, meteu a mão no bolso à procura do relógio. Naquela época ninguém usava relógio de pulso, era aquele relógio redondo, grande, e o dele era de ouro, colocado no bolso, preso a uma corrente. Surpresa, o relógio sumiu. Aí ele entendeu que naquele breve abraço, o nosso Quincas Borba roubou-lhe o relógio. Pois bem, ele ainda pensou numa vingança, ir atrás, tomar o relógio de volta, mas deixou para lá porque aquilo não significava muito para ele. E 15 dias depois, não lembro exatamente se 15 dias, vamos colocar um pouco mais, talvez um mês depois, ele recebe a visita do Quincas Borba e aí vai logo dizendo, nem precisa explicar, eu sei o que você fez, vendeu o relógio, comprou roupas novas, mandou arrumar o cabelo e a barba, virou outro homem. E aí, surpresa, o Quincas Borba meteu a mão no bolso e disse, vim devolver-lhe o relógio. Aí, o Brás Cubas não aguentou, disse, então explica. E aí ele explicou, disse, eu era ladrão e era mendigo até que resolvi mudar de vida, como se mudar de vida fosse um passe de mágica. Agora, eu sou o filósofo Quincas Borba. Fundei um grupo ou uma corrente filosófica chamada Humanitas. Os dois ainda se encontraram outras vezes para discutir a essência da Humanitas. A obra termina com esses encontros e nada mais. 10 anos depois, o livro Quincas Borba traz novamente o Quincas Borba, agora já idoso, naturalmente muito rico, por conta de uma herança, e a história se transcorre não como Quincas Borba na condição de herói, mas o Rubião, para quem o Quincas Borba deixou toda a sua riqueza. Mais um texto falando das relações amorosas dentro do livro Quincas Borba de Machado de Assis. Leia comigo. O filósofo Quincas Borba se apaixonou pela irmã de Rubião, Maria Piedade. Não se casaram porque uma moléstia levou-o para a eternidade. E agora, proposta verdadeira ou proposta falsa? Anote, proposta verdadeira. Realmente foi assim que os dois se aproximaram. Por quê? Porque a prova pode cobrar de você como é que nasceu a amizade entre o filósofo Quincas Borba e o nosso herói Rubião. Bem, os dois iam ficar parentes, cunhado um do outro, mas na verdade a Maria Piedade morreu e o Rubião abandonou a profissão de professor de primeiras letras e bancou o enfermeiro, passou a cuidar da velhice e da doença do filósofo Quincas Borba. E fez isso tão bem e com tanto empenho que quando o filósofo morreu, declarou-o herdeiro universal. Mas não esqueça a condição para que fosse herdeiro verdadeiro. Cuidar do cachorro Quincas Borba com o mesmo desvelo, com o mesmo empenho que ele cuidou do dono do cachorro. Então podemos perceber as seguintes relações amorosas dentro do livro Quincas Borba. A primeira delas, do próprio filósofo Quincas Borba com a Maria Piedade. Não deu certo porque a Maria Piedade morreu. Uma outra relação amorosa interessante é do Cristiano Palha e da Sofia. Quando o livro começa, os dois estão casados e o marido usa a mulher como arma para atrair prestígio e para atrair riqueza. Uma terceira relação amorosa, essa é a principal e também doentia, é a relação do nosso herói Rubião com a Sofia. Ele se apaixona por ela perdidamente. Aquele amor vai levá-lo à loucura e também vai deixá-lo sem dinheiro. Mas, incrível, a nossa Sofia não se apaixona pelo Rubião, não porque fosse uma mulher fiel, mas simplesmente porque não tinha mesmo nenhuma atração por ele, realmente queria apenas aproximar-se dele para que o marido, pouco a pouco, fosse subtraindo-lhe a riqueza. Mas há uma relação amorosa que deu certo neste livro, é do Carlos Maria com a Maria Benedita. Os dois, então, se apaixonaram de verdade, ele rico, bem colocado na vida e jovem, ela uma moça do interior que se adaptou rapidamente à cidade. Os dois se casaram e até
até veio um filho, né, fruto desse casamento, mostrando que nem toda história de amor nessa obra simboliza fracasso. Mais uma proposta para testar a sua intimidade com o livro Quincas Borba, de Machado de Assis. O principal aliado de Cristiano Palha na conquista de prestígio e dinheiro é a esposa, Sofia. Sente grande prazer em vê-la admirada e cobiçada por outros homens. É verdade. Lembre que a fidelidade de Sofia é meio forçada, ou seja, ela só não trai o marido por falta mesmo de oportunidade e de parceiro à altura. Por exemplo, ela não conseguiu gostar do Rubião, portanto não houve traição amorosa de verdade. Mas ela conseguiu gostar do Carlos Maria, que era jovem e rico. O Carlos até fez uma declaração de amor para ela enquanto dançavam, mas foi só de brincadeira. Ele, Carlos Maria, não gostava da Sofia, pelo contrário, estava de olho na Maria Benedita. Se o Carlos Maria levasse a sério a declaração de amor que fez à esposa do Palha, com certeza ela teria coragem de trair o marido com o jovem Carlos Maria, que além de jovem era rico. Uma pergunta interessante a respeito de como terminou a obra Quincas Borba, de Machado de Assis. Leia comigo uma proposta. Rubião terminou pobre, mendigo e louco. Esse foi o saldo de uma vida cujo defeito maior foi a bondade acrescida de uma certa ingenuidade. Proposta perfeita, verdadeira. E é uma ironia. Por que ironia? Porque qual foi o maior defeito do nosso amigo Rubião? Se é que se pode chamar de defeito, era achar que todos que estavam ao seu redor tinham por ele uma amizade verdadeira. E ainda, achar que aquele ar ingênuo, que aquela bondade excessiva nunca ia prejudicar-lhe. Por conta disso, terminou a vida louco, andando pelas ruas do Rio de Janeiro, repetindo ao vencedor as batatas, e numa dessas crises de loucura, ele foi a pé do Rio de Janeiro até Barbacena, sua cidade de origem. Ali, num momento de lucidez, reconheceu a cidade, sabia onde estava e também foi reconhecido por uma comadre que não participou da riqueza do Rubião, mas que o acolheu naqueles últimos dias. Então ele morreu ali, cercado por gente que não tinha usufruído da sua riqueza e repetindo ao vencedor as batatas. Ironicamente, 3 dias depois, também em Barbacena, morreu o cão Quincas Borba. Chegamos ao fim de mais uma aula de literatura, mas o resumo completo da obra Quincas Borba, com a vida do Machado de Assis e com um estudo capítulo por capítulo, você encontra no nosso aplicativo. Mais ainda, além de todo o resumo, de todo o estudo, você encontra uma sequência muito interessante de questões com respostas para você treinar e acertar todas as questões no dia da prova. Até a nossa próxima aula.